Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um momento de nos sentarmos à mesa e escutarmos a palavra de Jesus, nos sentarmos aos pés dele, nos prostrarmos e abrirmos os nossos corações para os ensinamentos dele. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o chamado de Jesus para nós. No último vídeo, nós ouvimos o chamado de Jesus, que é lançar a nossa rede e pescar almas, ir e fazer discípulos. E hoje nós vamos começar a nos aprofundar um pouquinho mais. E desde o último vídeo, Deus tocou muito profundamente no meu coração sobre o que é verdadeiramente ser um discípulo. E ao longo, dos próximos vídeos, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo sobre um caráter, de um verdadeiro discípulo, o que um verdadeiro discípulo faz. E hoje nós vamos começar com o primeiro tópico, a primeira característica de um discípulo, que é: os verdadeiros discípulos perdoam verdadeiramente. Antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, vamos relembrar, o chamado de Jesus para nós, que se encontra lá em Mateus 28. Mateus 28, versículo 16 ao 20, que diz assim: Então os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte onde Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você: ir e fazer discípulo. Jesus não vai dizer: ide e ajuntem grandes multidões, ide e juntem o maior número de pessoas que vocês conseguirem, ide e ajuntem admiradores. Jesus vai dizer: ide e ensinai. Ou seja, vão e chamem para perto, vão e sirvam, vão e lavem os pés, vão, perdoem, vão e amam. Esse é o chamado de Jesus para nós: ensinar as pessoas a guardarem aquilo que ele nos ensinou. E para nós podermos discipular pessoas, precisamos ser verdadeiramente discipulados por Jesus. E hoje o nosso estudo é sobre como vamos iniciar isso. E a nossa mensagem principal vai estar em Mateus 18, do versículo 21 ao 35, que vai dizer assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele como pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos ele, a sua esposa e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, esse servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu, dizendo: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, eu te perdoei toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Jesus aqui vai nos mostrar de uma forma bem prática onde muitas vezes nós nos encontramos em relação a Ele. Nós somos aquele servo que tem uma dívida imperdoável, uma dívida impagável, e Ele, com o seu perdão idiosincrático, vem e nos perdoa toda a dívida. Só que nós, mesmo em relação a uma dívida pequena do nosso irmão, agimos com um ar de superioridade. E esse é um grande perigo. E aí vamos entender, que primeiramente Jesus não nos chamou para acumular pessoas como engajamento, que é a questão do discipulado. Ele não nos chamou para tratar pessoas como produtos, como resultados que se acumulam e engrandecem aquele que faz, mas como um cuidado, aquele que nos chamou para perto. E o discipulado não é sobre você passar mais informações, não é sobre quanto mais eu sei sobre a Bíblia, mas é o quanto da Bíblia que me transformou. E aí você para de se perguntar, quanto da Bíblia que eu já sei? Você pergunta, quanto da Bíblia que já me transformou até hoje? E aí nós entramos no tema central desse estudo, que é o problema não é... O problema, na verdade, é que nós queremos o Jesus que nos perdoa, mas não queremos o Jesus que nos ensina a perdoar os outros. E aí nós vamos começar a destrinchar, o perdão. Vamos começar com o perdão idiosincrático, que nada mais é aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. O perdão idiosincrático é o que torna perdoar o imperdoável possível. É quando você apaga a dívida, quando você concede a graça para o seu próximo, em vez de você relembrar a ele o placar, em vez de você relembrar a ele todo o saldo da dívida, você vai conceder graça a ele, você vai conceder misericórdia, você vai agir com compaixão. Assim como o Senhor teve misericórdia do seu servo, você vai agir de misericórdia com o próximo. E aí, o que nos impede, na maioria das vezes, de agir dessa forma, é que nós gostamos do Evangelho, de que nos lembra que nós fomos recebidos, que nós fomos perdoados. Mas na hora de praticar isso, na hora de entender que Jesus também foi entregue para salvar o seu próximo, aquela pessoa que às vezes você ora, Senhor, muda essa pessoa. Você não consegue entender que a sua oração, na verdade, deveria ser: Senhor, me dá um coração igual ao seu, para que eu esteja disposto a obedecer a tua vontade, que eu esteja disposto a perdoar assim como o Senhor me perdoou. E aí nós entramos em um ponto que nós vamos nos aprofundar não só na palavra, mas um pouquinho na ciência também, que é: a ferida não é o maior risco. O risco maior é o que ela produz. No caso, é o que você deixa que ela transforme você. Se nós formos estudar um pouquinho mais aprofundado na neurociência, o que acontece no seu cérebro
o que acontece no seu corpo quando você é ferido por alguém, nós vamos pegar exemplos bem visuais. Eu vou te dar um exemplo. Alguém pisou no seu pé e você estava com a unha encravada por coincidência naquele dia. Só que a pessoa não quis pisar no seu pé, mas de certa forma ela não te pediu desculpas da forma que você gostaria. Todas as vezes que você ver aquela pessoa, você vai automaticamente criar um mecanismo de defesa, porque você acha que está em constante perigo. E ali, além da raiva, que em certos momentos ela é normal, além da raiva você vai começar a acumular essa raiva. E nisso ela vai se transformar em rancor. E aí o rancor é uma coisa muito perigosa. Por quê? Com o passar do tempo, você vai começar a contemplar aquela pessoa pelo erro dela e não por quem ela realmente é. Então você vai enxergar o seu irmão pelo pecado dele, pela transgressão dele, pela iniquidade. E aí você vai começar a rotular aquela pessoa pelo ato errado que ela fez. E toda vez que você vê ela, ou você vai criar um mecanismo de defesa pensando que ela vai pisar no seu pé de propósito, ou você vai sentir dor naquele local de novo, porque o seu corpo entendeu que perto daquela pessoa você não está seguro. E aí, o rancor, quando ele é acumulado, ele se torna mágoa. E a mágoa é muito perigosa, porque internalizada, ela começa a virar angústia. E a angústia, ela começa a estimular que o seu corpo libere cortisol e outras citocinas perigosas para o seu corpo, para que o seu corpo comece a virar um organismo inflamatório. E aí, nisso que o seu corpo se torna algo inflamatório, a angústia ela vai se acumulando e ela vai se propagando até que isso se torna ansiedade. E aí, a ansiedade é exatamente isso, você começa a antecipar. E aí, não só aquela pessoa que te feriu, mas qualquer outra pessoa. E aí, um outro exemplo é quando alguém fere a sua confiança. Você vai passar a não confiar mais nas pessoas, porque você vai achar que todas elas são iguais. Então, você não pode confiar em ninguém, porque toda pessoa vai ferir a sua confiança. E nisso, o seu corpo, o seu cérebro fica totalmente sobrecarregado. E após isso, a ansiedade se torna pânico, que é quando o seu corpo simplesmente explode, porque ele não consegue mais suportar tanto peso, tantas toxinas, tantas citocinas, né? E aí, eu vou começar a contar aqui para você o que aconteceu comigo, que foi exatamente isso. O meu corpo começou a contar histórias que eu ainda não tinha colocado em palavras. Meu corpo começou a sinalizar perigos que eu não fazia ideia ainda que eu estava estimulando aquilo. E mesmo sendo uma pessoa que servia na igreja e que trabalhava, eu guardava muita raiva, eu guardava muito rancor e eu não percebia. Eu era uma pessoa orgulhosa, eu era uma pessoa hipócrita no caso, porque eu ouvia da palavra, eu ministrava louvor, eu ministrava estudos, eu falava da palavra, mas na hora de praticar o perdão que eu recebi de Jesus, eu retinha, eu guardava, por conta de feridas passadas e coisas que às vezes eu nem me lembrava, mas que precisavam ser trabalhadas. E aí eu vou te apresentar uma coisa que é muito interessante que acontece no nosso corpo. Quando você acaba liberando essas toxinas, né, o seu corpo pode chegar a um ápice extremo de tensão, que foi o que aconteceu comigo. O meu corpo se tornou um corpo inflamado e aí eu comecei a liberar um líquido chamado derrame articular, que é uma inflamação nos ossos, né? E no caso, o que aconteceu comigo foi um caso de DTM
degeneração óssea e derrame articular. E aí eu vou te explicar de uma forma mais simples o que é. A DTM é uma disfunção nessa área aqui do seu corpo. É a articulação que liga a sua têmpora com a sua mandíbula. E aí, essa região é o que ajuda você a abrir a boca, mastigar, beber, cantar, falar e essas atividades semelhantes. O que aconteceu comigo é que, por tanto tempo guardando emoções, por tanto tempo guardando raiva, por tanto tempo não elaborando esses sentimentos, eu acabei guardando tudo de uma forma muito errada. E aí, essa tensão fez com que em uma ministração de louvor, eu louvando, a minha boca paralisasse, porque o meu disco havia se deslocado. E aí, eu fiquei 20 dias aguardando até saber o que tinha acontecido comigo. E foram 20 dias de muita dor, de luto pelo que eu não sabia o que tinha acontecido e desespero, né? E aí, depois de 20 dias indo em emergências, indo em hospitais e passando por tempos de espera e filas enormes, eu descobri o que tinha acontecido. E foi exatamente isso. O meu disco se deslocou e eu estava com uma certa perda óssea, né, nessa parte do rosto, e o derrame articular, que é o que contribui para o desgaste, né, ósseo, é uma inflamação e é o que estava me causando muita dor. E aí, por muitos meses eu fiquei em um período muito dolorido, porque não havia um minuto no meu dia que eu ficasse sem dor. Não havia um momento em que eu conseguisse falar direito, em que eu conseguisse externar o que eu estava passando, em que eu conseguisse ficar sem chorar. E mesmo chorando, isso acabava piorando a minha dor. E aí depois disso foi se agravando um pouquinho o quadro, porque como essa articulação é muito próxima ao ouvido, meu ouvido também começou a ficar muito sensível, então ele sangrava durante a noite e ficava muito sensível, e frequências muito altas me deixavam um pouquinho mal. Mas eu vou mostrar para você basicamente o que é que o rancor e a mágoa fez no meu corpo. Primeiro eu vou te apresentar o que para mim simboliza um coração ou um cérebro saudável, que é essa concha aqui, bem lisinha, pura, limpa, né? E aí eu vou te mostrar o que estava acontecendo comigo por eu não viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que é isso aqui. Se você observar bem, a maior parte dessa concha está contaminada. Mas essa contaminação não começou daqui de fora, onde você está vendo. Ela começou por dentro. E é exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu estava me contaminando no meu próprio interior. E aí, Jesus, bem no início desse período, Jesus falou para mim: filha, é tempo de você liberar. Só que, de imediato, eu não consegui entender isso muito bem. Eu achei que liberar era me tornar uma pessoa totalmente explosiva, uma pessoa sem domínio próprio. Só que Jesus não iria me mandar fazer algo que vai contrário às Escrituras. Só que eu estava tão internalizada na minha dor e no meu ego inflamado e na minha própria história, na minha própria situação, nas minhas próprias dores, que eu não conseguia enxergar com clareza a palavra de Deus. E aí, para te deixar um pouquinho mais tranquilo, isso tudo aconteceu em 7 de maio de 2025. E nós estamos em maio de 2026. Você consegue me ver falando e eu estou compartilhando a palavra do Senhor com você, e isso quer dizer que 1 ano depois eu estou curada pelo poder de Jesus. Mas eu vou te mostrar qual foi a chave principal para que eu conseguisse receber essa cura de Jesus. E ela não começou do meu externo, até porque Jesus primeiro tratou nas partes internas da minha vida para depois eu conseguir ver os sinais externos, que é conseguir falar com você agora. Primeiro,
eu vou te falar o que acontece no seu cérebro quando você entende que precisa perdoar alguém. Quando você entende isso, o seu cérebro começa a liberar 3 hormônios que são fundamentais para a recuperação do seu corpo. E aqui eu não vou dizer para você que somente isso vai ser o suficiente para todas as causas físicas que as pessoas passam, mas vai ser o início da sua cura, porque a verdadeira cura começa de dentro para fora. E aí você começa a liberar os 3 hormônios principais para que o seu corpo se recupere, que são ocitocina, dopamina e serotonina. Ocitocina é o primeiro hormônio que é liberado nesse momento de perdão. Por quê? A ocitocina, não sei se você conhece, mas é o hormônio do amor, que é muito conhecido pelo ato de quando uma mãe dá luz a um filho, ou seja, quando alguém se sacrifica para dar a vida a outra pessoa. E eu não sei se você está conseguindo se lembrar bem, mas na Bíblia nós vemos isso, esse exemplo de amor, que se sacrifica para dar vida aos outros. Sim, e eu estou falando do seu Salvador, do meu Salvador, Jesus Cristo. E ele foi o Cordeiro que, mesmo sendo puro, mesmo sendo um rei, se entregou numa cruz para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser livres do jugo do nosso próprio pecado. E aí nós vamos entender o que acontece. Primeiro, o seu corpo, quando ele entende, ele se move de compaixão. E aí a compaixão faz com que você pense: isso vai doer, isso doeu em mim, mas eu amo tanto essa pessoa que eu prefiro liberar ela disso, eu prefiro liberá-la dessa dívida. E é quando você abre mão dessa sua questão de defesa e superioridade nessa situação, para que você possa conceder a graça ao outro. E aí, depois disso, você vai começar a liberar a dopamina, que é o hormônio do prazer, né? O neurotransmissor do prazer. E você começa a se sentir satisfeito após esse ato, após você começar a internalizar o perdão, a internalizar a renovação da aliança. E aí, quando a aliança é renovada, você começa a liberar de forma mais rápida a serotonina, que é o hormônio da alegria. E aí, onde antes governava o rancor, a mágoa, a angústia, a ansiedade, começa a dominar por cima dessas coisas o prazer, a alegria e o amor, principalmente o amor sacrificial, que é você se dar para que outra pessoa possa ter vida. No caso, é você conceder a graça ao outro. E aí, nós vamos entender que ser um discípulo verdadeiro de Jesus exige que nós perdoemos assim como fomos perdoados. E um exemplo crucial disso é que, mesmo antes de ser entregue na cruz, mesmo antes de ser entregue, ele já sabia, né? Um exemplo da última ceia. Ele já sabia que Judas estava lá com aquele peso da traição e mesmo assim ele lava os pés. Jesus não pega a bacia e lava apenas os pés dos discípulos fiéis. Não lava apenas os pés de João, ele não lava apenas os pés de Pedro, ele não lava apenas os pés daqueles que estavam ali realmente entendendo aquilo e que não tinham traído. Ele lava os pés do traidor. E aí eu vou te perguntar, e você tem que procurar responder isso de uma forma mais honesta possível. Quais são os pés que você está se recusando a lavar hoje? Isso é bem
algo que confronta, né, o nosso íntimo, mas é algo que devemos repensar. Quais são os pés que, por causa do meu orgulho, eu tenho me recusado a lavar hoje? Porque às vezes nós vamos colocar como uma questão de honra algo que só glorifica nós mesmos, algo que não glorifica o Cristo que se sentou à mesa e que serviu. Ele apenas glorifica nós mesmos, nós nos colocamos como alguém que merece mais a graça do que o outro. E o evangelho verdadeiro, ele não fala sobre isso. O evangelho verdadeiro, ele nos expõe uma cruz que vai crucificar o nosso ego. E aí nós vamos entrar agora no último tópico, que é o que a cruz faz em nós, o que a cruz faz no nosso coração. E aí tem duas coisas que eu acho muito interessante que acontece quando nós olhamos verdadeiramente para a cruz e quando nós contemplamos de forma verdadeira a obra da cruz. A primeira é que quando você olha de forma sincera para a cruz, você vai pensar: o meu pecado é muito maior do que eu imaginava. E aí eu vou te explicar. Se o nosso pecado não fosse tão grande, Jesus não precisaria ser crucificado, não precisaria ter um preço de morte, um preço de sangue para que nós fôssemos livres. Mas o nosso pecado foi muito grande e aí precisava ser pago por um alto preço. E aí nós entramos no contraste de que a graça, ela realmente foi nos dada de forma gratuita, mas ela não é barata. A graça valeu o sangue de Jesus. E a segunda coisa é tão profunda quanto essa primeira, que é: a misericórdia de Deus é maior do que eu pensava. Porque para se aperfeiçoar através desse mesmo cenário de pecado e transgressão e iniquidade, precisou ser manifestada uma misericórdia ainda maior, que é a misericórdia do nosso Deus. O salmista vai dizer no Salmo 103: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor tem misericórdia daqueles que o temem, daqueles que guardam os seus mandamentos. E nós nos vemos nesse cenário. E nós vamos entender que no cenário da cruz, Jesus não estava sendo crucificado apenas para aqueles que ele ensinou. Estavam ali também aqueles que negaram, aqueles que traíram, aqueles que zombaram, aqueles que duvidaram, aqueles que não reconheceram, mas estavam aqueles que reconheceram. E se hoje você é uma dessas pessoas que reconheceram, você precisa entender que o perdão que você recebe não é apenas para você, é para você aprender a conceder esse mesmo perdão, nessa mesma medida, um perdão de algo imperdoável aos outros. E aí eu vou te contar como que aconteceu assim esse milagre na minha vida, que foi exatamente sobre o perdão. Eu estava escutando por várias vezes ministrações sobre perdão, tanto na minha igreja local, quanto na televisão, no meu telefone, em conferências que eu fui. Tudo estava falando sobre liberar o perdão. E lembra que Jesus tinha falado comigo desde o início, é tempo de liberar? Eu ainda não tinha entendido. Eu achei que era sair falando. Eu achei que era simplesmente não pensar e só falar. Mas, na verdade, é sobre ter um coração igual ao de Jesus. Um coração que está disposto a perdoar, mesmo algo que para nós pareça imperdoável. E aí, no retiro que teve da minha igreja de carnaval, a primeira palavra ministrada lá foi exatamente esse: o poder do perdão. E ali, Jesus falou profundamente no meu coração, de forma que eu me senti constrangida,
E durante todas as outras palavras, todos os outros dias em que foram ministradas palavras, aquela palavra ainda estava falando de forma muito grande no meu coração. E quando eu voltei para casa, foi no dia 18 de fevereiro, eu abri a minha Bíblia naquela mesma passagem que foi pregada e eu li, mas com um ar de arrependimento, um ar de quem consegue realmente entender o que estava fazendo de errado e se arrepender verdadeiramente, que é uma profunda tristeza que faz com que você não queira mais pecar contra o Senhor, não queira mais ferir aquilo que feriu o coração dele. E foi justamente nessa palavra de Mateus 18. E aí eu orei ao Senhor pedindo que Ele pudesse me perdoar por isso. Só que foi muito além disso. Quando eu fui dormir à noite, eu tive por várias vezes Jesus me acordando. Isso foram 7 vezes. Mas até a 6ª vez eu acordava e orava para que Ele pudesse me perdoar, para que Ele pudesse ter um olhar de misericórdia para mim. Só que aí, na 7ª vez, eu ouvi claramente Jesus falando: é hora de você liberar. E aí foi nisso que eu orei a Ele e disse: Senhor, o Senhor conhece cada uma dessas histórias, conhece cada uma dessas dores, o Senhor conhece cada um desses nomes. E assim como o Senhor me perdoou, eu perdoo essas pessoas. E aí eu vou intensificar com você que os discípulos verdadeiros perdoam verdadeiramente não porque eles esqueceram, não porque nunca doeu neles, não porque não teve importância, mas porque eles sabem o valor do perdão que eles receberam. Eles receberam um amor tão grande que chega a transformar quem eles são. E aí eles ganham uma nova identidade. Muitas das vezes nós vamos confundir a nossa personalidade com a nossa identidade. E aí nisso nós vamos nos prender a uma visão que nos limita a acessar integralmente a presença de Deus. Que às vezes uma pessoa que é muito estressada, muito rancorosa, vai dizer: isso é da minha personalidade, eu não minto, eu não perdoo mesmo, eu não gostei daquela situação. Mas personalidade não é identidade, porque se você viver preso a isso, você nunca vai conseguir desfrutar da identidade que Deus deu a você, que é a identidade de um filho amado, um filho que foi adotado através de um sacrifício muito grande. E aí eu orei ao Senhor naquela madrugada do dia 18 até para o dia 19, e aí depois disso eu consegui dormir tranquilamente e descansei. Quando eu acordei pela manhã, no dia 19, eu ainda não tinha percebido, mas eu não estava mais sentindo o meu corpo tão pesado como antes. Eu não estava mais sentindo aquele fardo pesado da mágoa, do rancor, do ódio. Eu estava leve, eu estava alegre, eu tinha prazer em poder viver uma nova aliança com Deus e com os meus irmãos. E aí eu, em certo momento, bocejei e eu não tinha percebido ainda, mas eu consegui bocejar naturalmente, sem sentir dor. E aí, logo após isso, eu fui fazendo as minhas atividades do dia a dia e eu comi naturalmente. E aí chegou em um certo momento que eu fui ao banheiro e me olhei no espelho e pensei: eu vou tentar abrir a boca. E aí eu abri. E nisso veio uma alegria tão grande, mas uma gratidão tão grande que eu não conseguia expressar aquilo em palavras. E aí eu comecei a mostrar para minha família, mostrei para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe, e eu entendi que por muito tempo eu mesma estava me aprisionando nessa corrente do ódio, nessa corrente do rancor. E Jesus queria
se aperfeiçoar através de mim, queria me transformar verdadeiramente em uma discípula dele, em uma seguidora, não apenas um admirador, mas uma pessoa que ouve e pratica, uma pessoa que ouve, aprende e consegue viver aquilo. E hoje o chamado de Jesus para você, para mim, é exatamente esse. É que você consiga escutar o chamado de Jesus e não descartar isso, porque o discipulado não é sobre quantas informações, quanto mais coisas você sabe, mas sobre o quanto essas coisas te transformaram, o quanto a mensagem do Evangelho de Jesus transformou a sua vida. Se você recebe essa palavra hoje, que você possa frutificá-la e em nome de Jesus que você possa viver a cura completa que vem de Jesus para a sua vida, não só uma cura externa, porque muitas das vezes a cura que vem de dentro vai nos tocar mais do que uma cura externa. E o extraordinário é você conseguir viver sem empecilhos na presença do Senhor. É você não ter tempo para pensar em ressentimentos contra ninguém, porque você sabe que é amado por Jesus e você sabe que foi comprado pelo sangue dele. Então, que Jesus possa te abençoar através dessa palavra e que possa edificar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos, a vida daqueles que você até esse momento resistia a lavar os pés. Mas a partir de hoje, você não vai mais resistir a lavar os pés dos seus inimigos, os pés dos traidores. Você vai fazer assim como seu mestre fez. E ele vai multiplicar os frutos do Espírito sobre a sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?